Fala pessoal, beleza rapaziada? Tropinha, tô voltando com o canal, tá? Vou continuar trazendo informações do nosso Imortal aí. Separei até um corte pra gente aqui do canal ESPN, trazendo informações ao vivo do Grêmio aí, né? Falando sobre o clássico contra os Morango, rapaziada. Ou seja, o nosso Imortal vai enfrentar os Morango e é um jogo bem complicado que pode definir muita coisa. Pode até definir o rumo do Luiz Castro, se ele vai continuar no comando ou não, rapaziada. Vai depender de quê? Do resultado. Bora aqui acompanhar. Grêmio e Internacional. São 2 vitórias do Grêmio, 5 empates e 6 vitórias do Inter. Vladimir Bianchini mais uma vez aqui com a gente para trazer informações para este Grenal de hoje. Válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. É o primeiro jogo. Vlad, bem-vindo mais uma vez, amigo. É isso, Gláucia. Tanto o Grêmio quanto o Internacional vivem momentos muito complicados, principalmente no Campeonato Brasileiro. As duas equipes beiram a zona de rebaixamento, também tem problemas com o ataque. Tanto o Grêmio quanto o Inter tem 24 gols marcados no Campeonato Brasileiro, só não tem o pior ataque porque o Vitória tem 23. Então tem todas essas questões aí envolvendo o jogo, além dos problemas com os técnicos, principalmente o Luiz Castro, que está bastante ameaçado no cargo. O Inter vem de 4 partidas sem vencer, são 3 empates e 1 derrota. O principal problema da equipe nos últimos jogos é principalmente em relação a converter o grande número de chances criadas em gols. Para isso, conta talvez com a estreia do Tony Sanabria, mas o atacante deve começar no banco de reservas. O goleiro Matheus Cunha, que sofreu uma pancada na última rodada do Campeonato Brasileiro, não deve ser problema, deve começar como titular. Tem também a volta do Matheus Bahia, que estava suspenso. Não conta com o Vitor Gabriel, que também recebeu cartão amarelo, então ele não vai jogar, está suspenso dessa partida contra o Grêmio. Já o tricolor gaúcho vem de 2 derrotas consecutivas. Tem essa questão do Luiz Castro que a gente destacou. Se perder, se for eliminado, a chance dele cair no cargo é muito grande. E a diretoria, pensando nessa mobilização para o Grenal, tomou algumas atitudes importantes ao longo da semana. Primeiro, pagou de forma antecipada os direitos de imagem do elenco. Também teve uma conversa da torcida organizada, dos principais líderes das organizadas, com os jogadores na segunda-feira, e também a concentração foi antecipada. Normalmente nos jogos aqui em Porto Alegre, o Grêmio tem se apresentado no dia do jogo, mas dessa vez os atletas dormiram em um hotel, concentração máxima para esse duelo. Tem provavelmente a volta do Carlos Vinícius ao time titular, ele que é o artilheiro da equipe com 18 gols marcados, mas vive um jejum de 8 partidas sem balançar as redes. A principal dúvida é em relação à zaga, quem serão os zagueiros titulares nesta partida. Então vamos agora às escalações das equipes, começando com o Internacional do técnico Pesolano, que tem no gol o Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripan e Matheus Bahia, Vitinho, Vidagra, Bruno Henrique, Bernabei, Alan Patrick e Carboneiro. Já o time do técnico Luiz Castro, o Grêmio, de Everton no gol, Diego Caito, Wallace ou Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Noriega, Vila Sante, Krovinovic, Amuso, Pavon e Carlos Vinícius. Foram liberadas as churrasqueiras aqui no Parque Marinha. Ontem a Brigada Militar não tinha permitido que isso acontecesse, é uma coisa muito tradicional aqui dos torcedores do Inter, mas foi liberado, então a gente vai ter essa festa bacana também dos torcedores, além das ruas de fogo, que é uma recepção tradicional muito bonita que os torcedores colorados fazem. Volto com você. Vlad, sei que tá cedo ainda pro horário do jogo aí no entorno do estádio, mas você chegou aí em Porto Alegre, já sentiu essa questão? Só porque você falou. Só porque eu falei, é pra derrubar a apresentadora, né, minha gente? Isso é o básico. É o básico do ao vivo. Diga, Vlad, eu te perguntar o que você já sentiu, o que você ouviu, aquela coisa, você chega num hotel, você pega um táxi, você já vai ouvindo. E os fogos que chegaram aqui pra complementar a minha fala. É sobre. Fala, amigo. Olha, eu cheguei aqui mais ou menos no Beira-Rio por volta de umas 10h30. Já tinha muita gente já, o pessoal, torcedores visitando o estádio, também com a camisa. Os fogos já começaram desde as 11 horas da manhã, não foi agora que começou não. A gente conversa com os taxistas, com os funcionários, também acompanhando a imprensa aqui do Rio Grande do Sul. Tá todo mundo numa expectativa muito grande, porque exatamente, a gente sabe que o Grenal, ele muda o ânimo dos times, quem vencer, né, quem passar nessa fase da Copa do Brasil, tem um gás a mais, principalmente pro restante da temporada. Mas tem uma questão do medo.
quem perder entra numa crise ainda maior. Então, o que a gente vê? A expectativa é que os jogos não sejam bonitos, porque como as duas equipes têm dificuldade em fazer gol, o que a gente conversou muito com os jornalistas e com o pessoal é o quê? Que devem ser jogos muito brigados, muito fechados, com poucas chances. Mas os torcedores vivem esse Grenal o ano inteiro. Imagina agora no dia da partida, né, Glaucia? Nem fale, Vlad, não tem jeito, já mobiliza o que mobiliza e tudo que está envolvendo também o Grenal dessa vez. Se no estadual é assim, imagina a Copa do Brasil. Valendo vaga numa semifinal. Exatamente. Os dois em crise, nesse perrengue, meu Deus. Vlad, boa sequência de trabalho aí pra você. A gaúcha que fica aqui no meu ponto, Camila Balotin, orienta que você come um X-coração, que é tradicional por aí. Eu gostaria agora, inclusive, ela falou aqui, eu já salivei, que meio de 40, né, familiares, já estamos com deu, fome. né? Opa. Mas aí, Vlad, faz a boa, depois conta pra gente como é. Eu vou comer porque, como eu só vou entrar agora à tarde, por volta de umas 5h30, dá tempo de eu comer, dar uma descansada. Se for pesado, dá tempo até de dormir um pouquinho. Então eu vou comer legal aqui esse X que a Camila me falou. Ela disse que vai mandar aí no seu WhatsApp um lugar perfeito e depois você conta pra gente se foi bom. Ainda bem que eles não falaram antes, porque o povo gosta de entrar aqui comendo pra deixar a gente passar à vontade, né? É verdade. Gabriel, Exato, né? já tava lá. Já, né? Boa. Saudácia. Beijão, Vlad. Bom descanso, né? Por enquanto, depois ele volta ao longo da programação Boa também. sexta. Bom almoço, bom X aí pra você e boa sequência de trabalho, meu amigo. Beijão, obrigada pelas informações. Para vocês também, um grande abraço para todo mundo. Boa. Vamos lá, as duas equipes que chegam pressionadas para esse confronto, a gente tem inclusive aí números de Grêmio, de Inter, de temporadas, números recentes das duas equipes. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o Internacional, últimos 10 jogos disputados na temporada. Sim. 1 vitória, 4 empates, já tá resmungando. 5 derrotas. O aproveitamento de 23,3%, são 7 gols marcados e 13 sofridos. O Grêmio são 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O aproveitamento de 26,7% para 9 gols marcados e 16 sofridos. O Inter no Brasileirão é o 16º com 25 pontos, os mesmos 25 pontos do Grêmio, que é o 15º colocado. Daí já dá um panorama, né? Exatamente. Exatamente que o Vlad estava falando em relação ao não ser um jogo bonito. É bom jogar a expectativa lá embaixo mesmo, porque daí qualquer coisa que aconteça... Fala, olha, surpreende. Exatamente. E até já, né, compartilhando com o fã de esporte, é que no início do ano, aquele negócio de colocar A classificação. posição, né, a classificação. E eles estão exatamente onde a gente tinha colocado. Ali lutando para os dois juntinhos, os dois abraçadinhos. Só em relação ao jogo bonito também, eu estava até anotando isso, né? O Internacional, ele não consegue ganhar dentro de casa, né? É o segundo pior do Brasileirão. E o Grêmio, ele não consegue vencer como visitante. É o terceiro pior do Brasileirão. Então, assim, vamos lá, sinceramente, a expectativa é realmente de nível técnico baixo. Só que eu ainda, não só por jogar em casa, tá? Eu ainda vejo o Inter um pequeno favoritismo nesse enfrentamento, porque pelo menos o Pesolano, ele sabe como montar a sua equipe. Pelo menos taticamente falando, o Pesolano tem ali uma espinha dorsal do que ele pode fazer. Acabou dando mole, né? Foi contra o Remo. Dando mole no jogo que criou diversas oportunidades, enfim, acabou ali entregando o gol no final, muito do mérito do Vitor Bueno, mas eu acredito que tem um padrão no Internacional. O Grêmio nem isso tem. Esse é o problema. Acho que pelo pouco E o jejum a mais do seu que esse artilheiro, Inter apresentou aí nesses últimos não jogos, tô- essa não tô- classificação nossa, para essas não tô quartas de falando- final. isso aí. Eu... É um golinho, como a gente fala, um golinho. Goliquim. Assim, Goliquim. por outro lado também, o Inter, ele negociou demais, né? Nesses 2 últimos jogos em casa. Então a gente fala de Remo e Atlético Mineiro com um time muito modificado, né? Já nem lembro, Eduardo Domingues. Já nem lembro o nome do treinador do Atlético Do Barba. Mineiro, do Barba. Eu ia falar Cudê, porque a gente tava falando do Rio. Nossa, não, Cudê já foi faz um tempo. O Barba, ele mexe bastante, né, no time e fica próximo da vitória, mesmo o Inter tendo algumas oportunidades também na partida. Então, o Inter, são 3 empates e acho que o empate que mais cresce, né, os olhos assim, é contra o Palmeiras, líder do campeonato. Mas os 2 em casa, eles aconteceram de uma forma muito sofrida pro Internacional, assim. O desamparo Do Remo é sacanagem. exatamente, do Pesolano. Eu ia falar com o D de novo. Sim.
O Pesolano completamente abatido depois do empate contra o Remo. E aí tenta retomar contra o Atlético Mineiro, não consegue. A expectativa é de que a motivação que um Grenal coloca, ela de fato apareça no jogo pro lado do Pesolano. Então, entre as gestões de crise ali, eu vejo o Grêmio mais pressionado nesse Grenal, mesmo o Inter recebendo essa partida de ida. Justamente pelo que o Balo falou, assim... O Luiz Castro, ele já precisou da diretoria algumas vezes vindo dar respaldo. Isso ainda não aconteceu com o Inter, porque eu acho que o Inter entende que, de fato, o Pesolano está tentando algumas alternativas ali, mexendo em Alan Patrick. Ele conseguiu potencializar, né? O Carboneiro, o Bernabéu, o Carboneiro, o Luiz Castro, ele não conseguiu potencializar ninguém. Exatamente. E ainda conta com o jejum do seu artilheiro, do Carlos Vinícius. Porque ele tirou do jogo. O que tinha de bom no Grêmio na temporada passada, que salvou o Grêmio, foi o Carlos Vinícius. Começou a fazer um gol atrás do outro. O Luiz Castro, enfim, o esquema tático, até uma fase também do próprio jogador, ele não consegue mais fazer gol. O Carlos Vinícius está com muita dificuldade, fica muito isolado. E aí o Amuso fica por um lado também. A sorte foi que o Pavão conseguiu fazer aqueles gols de falta lá, que ninguém esperava também. Depois que ele saiu da lateral direita, depois de tomar um baile contra o Patito Rodrigues, contra o Bolívar, né? Porque foi um baile, aí chegou o Diego Caio e falou: o Luiz Castro, não dá mais você. Vem cá, volta você para sua posição. Você tá expondo o jogador também, né? Não dá. E aí ele conseguiu fazer lá os gols de falta, beleza. Mas tecnicamente, o time do Grêmio, novamente, é mais uma temporada que eu tenho uma convicção, assim, de que o torcedor, obviamente, não tá gostando, que isso é claro, mas o desespero também dá falta de... Pra onde vai? Tinha um namorado lá pelo lado direito que ainda conseguia fazer uma fumaça, mas também desapareceu. O Gabriel Mack, que era o 10, que poderia fazer alguma coisa, mas também aí é o imbróglio com a diretoria, negócio de sair, de não sair, enfim, acaba não sendo mais tão utilizado. E aí ele volta, o Luiz Castro, com a tentativa de 3 volantes, que em determinado momento até tinha conseguido ajeitar, mas ele já teve que trocar todo mundo. Exato. Aí veio o Krovinovic para ser esse cara, o camisa 10, para ser o meio que faz as duas funções. E já que virou pessoal, a insistência do Kahneman, né? A sorte, vou falar também, né? A sorte que o Wallace foi contratado agora e a jovem chegou, tomou conta lá, né? Com um padrãozinho, shortinho pra... Vem dele passando a segurança. A camisa pra dentro do calção, o moleque, firme, e conseguiu ali ainda dar uma equilibrada nas coisas. Poderia ser pior. Muito pior. Porque, sério, você falou de ser pessoal que a gente tá... Eu já falei isso 300 vezes. Eu também. Respeito absoluto pela história do Kahneman no Grêmio. Ídolo. Absoluto. Mas, que a dupla ficou lá com o Jeromel, né? Às vezes assim, o Jeromel foi e acho que ele deveria ter entendido ali, né? Com uma gestão de clube mesmo, assim. Como o clube entende também a figura do jogador, para você exatamente não expor e essa reta final ser exatamente assim. A Mari falou do Kudê, né? Dizem que já vai estar circulando com o seu cachecol aí pro mercado, né? Então, não fala porque... não fala alto. Né? Luiz Castro, do lado do Pesolano, em 39 jogos, 16 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 50,4%, 57 gols marcados e 43 sofridos. Do lado do Luiz Castro, em 46 jogos, são 17 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 47%, para 60... Uma vitória lá, cachapante em cima do Grêmio, um 2-3-0, mas assim, embrulhando mesmo, e aí o Luiz Castro cai. E aí, seja lá quem for que assuma ali o comando do Grêmio, consegue a virada no jogo de volta, seja nos pênaltis, enfim. E aí o Pesolano cai. Porque, enfim, existe essa incentivação dos dois lados. Pode olhar para o outro lado, a história pode acontecer também, não sobrou ninguém. Pode ser um Grenal surreal. Pode. Que pode, de fato, derrubar os dois treinadores, um em cada jogo. Então, um na ida e outro na volta. Um na ida e outro na volta. Eu tava falando isso com a Glaucia, porque são os números, né? A gente tava mostrando ali. Os números muito abaixo, mas eu continuo achando o Luiz Castro a situação pior. Porque a torcida do Internacional, beleza, tem um descontentamento com o Internacional e tal, mas a torcida do Luiz Castro, do Grêmio, já gritou Renato na arena. Sim. Opa. Já vaiou 300 mil vezes. E essa história do dirigente vir e falar 3 jogos, é tão suco de futebol brasileiro, né, senhor? Se nessa altura do campeonato você tá... o Pelaipe. Nessa altura do campeonato você tá ainda dando 3 jogos pro seu treinador, sendo que desses 3, 2 são 2 clássicos que valem uma vaga em semifinal de Copa do Brasil, pera lá, né? É o famoso já caiu. E é isso, quando a diretoria começa a aparecer, porque a coisa já não tá legal, né? Ela já não tá andando pro lado certo.
E eu tinha muita expectativa, acho que é a gente, né? Pra ver o Luiz Castro novamente por aqui, né? Assim, eu ainda acho que foi um contexto que não o ajudou, assim. De diretoria, é um Grêmio que não consegue fechar muito bem ciclos de Renato, né? Não falo nem só um, mas os ciclos de Renato, assim, o Renato é muita coisa dentro do Grêmio, muitas vezes ele é escudo, né? Muitas vezes ele tem o poder ali, né? De muita coisa. Mas o trabalho não é bom, assim, o trabalho não é bom, e o que a gente teve de Pesolano foi uma Série B muito bem com o Cruzeiro, né? E aí depois não deu sequência, então também estava nessa expectativa, mas muito maior pelo que o Luiz Castro fez no Botafogo e a maneira como ele saiu. Não consigo, através desse trabalho do Grêmio, definir que não é um bom treinador, ou que foi superestimado naquele momento, assim, de jeito nenhum, assim. Ainda acho que outros treinadores também não iriam conseguir dar ao Grêmio o que o torcedor hoje espera, né? Que não é só não entrar em zona de rebaixamento. Parte de cima da tabela, é competição sul-americana, é Libertadores, é título de Copa do Brasil. É muito pouco, né? A crise no Rio Grande do Sul, ela não condiz ali com a história dos dois times, né? Normalmente um puxando o outro para cima, hoje é um puxando o outro para baixo. Mas completamente na linha do que eu falei, é o Luiz Castro pressionado hoje. Sim. A ver, amanhã com certeza vamos trazer muita coisa desse Grenal aqui pra você. Reta final do nosso Sport Center, a gente vai falar de Flamengo, Pedro Henrique Torres chegando. Rapaziada, o nosso Imortal tá com 24 pontos e o Inter tá com 23 pontos, mano. Então vai ser um jogo que pode definir muita coisa, pode definir até futuro de treinador, rapaziada. Luiz Castro pode ser demitido, assim como o treinador do Inter pode ser demitido, dependendo do resultado. Então vamos aqui, é hoje, pessoal, o jogo, então já, cara, fica um clima pesadíssimo. É um jogo fora de casa. A gente vai jogar na Vila Belmiro. Mano, tô confundindo com o jogo do Santos, rapaziada. No Beira-Rio, velho. Vamos ver aqui como que o nosso Grêmio tá se preparando aqui, pessoal. Como que vai ir pra campo. Se já tem uma provável escalação do nosso Imortal, cara. Os dois times vivendo um péssimo momento. Como de costume, mano. Infelizmente, o Grêmio tá vivendo assim, velho. Vivendo na corda bamba, né? Por pouco não cai. É sempre assim, velho. Esperamos que a gente consiga vencer esse jogo aí pra subir na pontuação. Então é assim, pessoal. Ó, Paulo Pesolano na corda bamba e Luiz Castro também. Segundo aqui a matéria, velho, o nosso Grêmio vai para campo com o Everton, Diego Caito, Wallace, Kahneman ou Wagner Leonardo e Marlon, Noriega, talvez o Danilo Barbosa, Vila Sante e Felipe Krovinovski. Nossa, que nome difícil, né, rapaziada? Você tá maluco, mano? Krovinovski. Pavon, Carlos Vinícius ou Bright White e Amuso. Quem tá fora e por quê, velho? Nardoni, estiramento na cápsula posterior do joelho direito. E Dodia, avulsão da patela do joelho direito, cara. Só lesão complicadíssima aí. Ramon Abate-Abel vai ser o árbitro, então a gente já viu que vai ser um jogo bem complicado. Cara, e eu fico até preocupado com a arbitragem, porque o nosso Imortal, vocês sabem como que é, pessoal. Sempre que a gente joga contra os morangos, a gente é prejudicado. Sempre tem algum lance, né, que é meio duvidoso. Esperamos que dessa vez Ramon Abate-Abel e também a comissão de arbitragem consiga, né, fazer um jogo digno, né? Porque, velho, não dá, mano. Não dá. Se a gente perder no campo com a bola rolando, beleza, mano. Mas perder por causa de erros de arbitragem aí já começa a complicar demais. Tropinha, então é isso aí. Se vocês têm algum palpite, solta aí nos comentários. Pra mim, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, um jogo bem truncado. Um jogo onde a gente vai ter que explorar muito os contra-ataques, porque o Inter vai pressionar jogando em casa, com a presença da torcida, a torcida cobrando. Então os caras vão vir pra cima e a gente vai ter que conseguir segurar um pouquinho a pressão, principalmente nos 15 primeiros minutos, rapaziada. Depois disso, a gente tem que aproveitar as brechas e abrir o placar. 2-1 pra gente, rapaziada. Se vocês concordam comigo, soltam aí nos comentários também, tudo bem? É nóis.